Agora nós vamos falar um pouquinho da modelagem, né, e os lotes de produção. Então nós temos já inicialmente uma listagem de todos os lotes que estão sendo ou que foram produzidos nesse período. Eu vou abrir aqui um deles para a gente já ver como é que funciona essa tela na prática. Então nós temos um campo chamado início, que é quando você começa o teu processo de modelagem, seria o momento que você liga a máquina, né? E até o final. Durante esse período, claro que aqui você vai escolher também o operador, né? Qual que é a filial que está trabalhando com esse lote, qual que é a maromba, qual boquilha está sendo utilizada naquele momento, qual que é a composição de massas, que nós já vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, qual o produto que está sendo produzido agora, normalmente está vinculado à boquilha, né? Então você já coloca a boquilha e já puxa o produto, já coloca o produto também referente. E aqui também a quantidade de vagonetas que vai sair daqui, quantidade de paletes, quantidade de gaiolas, a quantidade de solto no chão, e ele já vai calcular já o total de tijolos já produzidos, né, ou extrusados naquele momento. Temos uma abinha de coleta de dados, essa aba é bem importante, até quero encontrar um outro lançamento que eu tenha mais registros. Então aqui na aba de coleta de dados, basicamente, normalmente se pega ali uma amostra da modelagem, né, e coloca-se o peso, a amperagem, a dureza e a umidade desse tijolo. Essa quantidade de coletas, ela fica a seu critério. Você pode escolher quantas vezes você quer fazer isso e o sistema automaticamente vai contabilizando e registrando todos esses dados, gerando uma média de peso, uma média de amperagem, uma média de dureza, né, e uma média de umidade para você tomar decisões posteriormente. A gente tem um quadro aqui também de paradas. Esse quadro é um quadro bem importante porque ele afeta diretamente no tempo de produtividade da máquina. Então a gente tem alguns motivos pré-cadastrados e você pode cadastrar quantos você quiser aqui nas configurações, onde você separa as paradas que são programadas, como café, almoço, e das paradas que são imprevistos, como boquilha entupida, de repente a máquina parou, o cortador está com problema, né? Então você tem alguns controles extras aqui e você define o tempo que foi parado naquele motivo especificamente. O sistema automaticamente vai calculando e vai gerando um grande panorama de toda a parte de produção com as paradas. Daqui a pouco você vai olhar que naquele mês tiveram muitas paradas por cortador com problema. Então, poxa, então tá na hora da gente verificar esse cortador, porque ele está dando prejuízo para a gente. Já ficaram 7, 8, 9 horas parado, somando, né, o período todo, e isso causa prejuízo para a empresa e o sistema vai te identificar isso aqui lá nos gráficos. Também temos aqui embaixo um grande totalizador muito interessante, porque ele mostra a média de turno, de início de turno da parte da manhã, a média de início de turno da parte da tarde. Então, normalmente, nesse período que eu filtrei, se começam os turnos às 7h42 da manhã. E na parte da tarde, normalmente, os lotes eles começam a ser produzidos às 15h45. Então, é bem interessante que eu consigo ver que simplesmente eu tenho um horário fixo, mas, poxa, 7h42 da manhã, sendo que, né, o pessoal só chega às 8, tem algo errado, eu vou acabar pagando hora extra, ou de repente nós temos um início na manhã muito tarde. Poxa, a média dos lotes estão iniciando a produção às 11 da manhã, sendo que o pessoal chegou aqui às 7 da manhã, então por que está demorando tanto para ligar a máquina? Então eu consigo ter essa métrica para eu conseguir resolver essa questão de horários, né, dentro do sistema. Aqui eu vejo a lista de produtos, eu vejo a unidade, né, a quantidade de unidades produzidas, tonelada hora, que é muito importante esse indicador, nós vamos falar sobre ele mais para frente. Peso médio dos produtos nesse período que eu filtrei, então eu tenho aqui, por lote, eu tenho um peso médio, mas também tenho um peso médio geral, do mês todo, por exemplo, ou do período que eu filtrei. A média de umidade, eu tenho as marombas que mais trabalharam. Normalmente uma cerâmica tem só uma maromba, né? As cerâmicas menores, as maiores podem ter 2, 3 linhas de produção, e isso você consegue controlar aqui também. As boquilhas já têm um controle mais rotativo, né? Onde se trocam as boquilhas a cada produto que precisa ser produzido. Então esse controle aqui também você vai ter lá na parte gráfica, controlando tudo depois e sabendo quais os produtos mais produzidos, né? A fim de também conseguir
algo mais vantajoso aí com os fornecedores de boquilha. Tempo de produção, né, com o total, tempo de paradas programadas, tempo de imprevistos, quem foram os operadores que trabalharam mais naquele período, quais foram as empresas que você trabalha, caso você trabalhe com mais de um CNPJ. E aqui nós temos um relatório também desses lotes produzidos, né, onde nós vamos ver todos os detalhes dessa produção, basicamente as mesmas informações que a gente tinha em tela, porém agora eu consigo imprimir com todos os dados e também arquivar isso ou efetuar reuniões com sócio ou até mesmo investidores, se for o caso. Na parte da modelagem, então, tudo isso vai gerar um grande gráfico, né, que está sendo disponibilizado, né, com todos os campos e possibilidades que você possa ver da empresa, né? Isso aqui vai te dar um grande panorama de todos os totais aí para você ter uma produtividade maior e assertiva.